unidos é o trabalho do médico de colocar osso no lugar. Então ele usa duas palavras médicas para se referir ao corpo de Cristo, usando uma figura natural. Ele está dizendo, divisão no corpo de Cristo é profundamente dolorosa. É uma desconjuntura de ossos. E divisões, a palavra grega é schisma, de onde vem nossa palavra cisma, com C, C-I-S-M-A. Divisão, cisma. Então, esse é o foco de Paulo nos 11 primeiros capítulos, capítulos corretivos. A grande preocupação de Paulo qual é em 11 capítulos? Divisão, cisma, desconjuntura de ossos, mostrando o quanto isso danifica profundamente o testemunho do Senhor. Porque o testemunho do Senhor é um testemunho que tem a verdade como base, a unidade sobre a verdade e a unidade em amor, por ordem. Verdade, unidade em amor. Esse é o testemunho vigoroso da igreja. Esse é o tema de 1 Coríntios. Então, você vê que no capítulo 1, 10, ele já menciona divisões, e aqui no capítulo 12, verso 24, 25, ele menciona novamente, particularmente, o verso 24. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E verso 25, para que não haja divisão. Está vendo aí de novo? Então é a grande preocupação dessa epístola, por causa do significado de perda, de afronta ao testemunho do Senhor, que divisão no corpo significa. Bom, tendo dito isso, quando ele introduz então o capítulo 12, a palavra dons não aparece, reforçando. Ele deixa a seção das carnalidades, e olha que há muita carnalidade nesses 11 capítulos. Então ele entra na seção das espiritualidades. Isso é que nos interessa para o nosso meditar de hoje. Então, concernente às espiritualidades, assim nós deveríamos traduzir. Não quero que sejais ignorantes. Bom, quando Paulo entra na seção das espiritualidades, qual é, podemos dizer, a primeira coisa que ele tem a dizer? Unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo opera na diversidade em unidade. Agora, quando ele conclui o capítulo que enfatiza a unidade, acompanha aí, final do capítulo 12, então ele conclui assim. Entretanto, verso 31, 12 e 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está colocando o amor no centro desse tema espiritualidades. Ele iniciou falando de unidade, porque a carga maior de Paulo era com respeito à divisão no corpo. Já citamos lá no capítulo 3, ele vai dizer, há ciúmes, há contendas entre vós, há partidarismos, uns dizem eu sou de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, e etc. E aquele grupo, entre aspas, os mais espirituais, eu sou de Cristo, né? O grupo que deveria dizer nós todos somos de Cristo, se apartou daqueles e disse eu sou de Cristo, tão divisivo quanto os outros, né? Então Paulo está tratando como carga central este tema, a divisão. Então essas são as carnalidades descritas nos 11 primeiros capítulos. Agora ele vira a página e passa para as espiritualidades. Podemos dizer que Paulo estava como que ansioso para entrar nessa seção. Porque tratar com carnalidades é negativo, necessário, mas negativo. Mas Paulo quer falar das espiritualidades. Então ele vai falar da unidade, já falamos, capítulo 12, a diversidade na unidade e a beleza dela, e agora, então, ele entra nesse capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Preste atenção primeiro, caminho. Paulo não está dizendo que amor é um sentimento. Paulo não está dizendo que amor é uma afeição, como já falamos de diversas maneiras nesses dias. Paulo está dizendo que amor é um caminho. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminho sobremodo excelente. Duas frases mais, antes de entrarmos nos detalhes desse capítulo 13. Muito especiais, ainda desse verso. Sobremodo excelente. Essa expressão muito interessante. Para que saibamos o que ela significa e o que Paulo quer dizer com esse termo, se referindo ao amor, o termo grego
transliterado para o nosso português, nós também temos essa palavra em português, é hipérbole, é o termo grego, se você consultar aí. O que é esse hipérbole? Hipérbole é algo super eminente. Não apenas algo eminente, mas super eminente. Por isso, hipérbole. Então é esse o termo que ele usa aqui. Ele está dizendo, o caminho que eu vou mostrar, não há nada semelhante a ele ou ao lado dele. Não tem dons, e então ele vai começar o capítulo assim, não tem línguas, não tem profecias, não tem conhecimento, não tem fé operosa a ponto de transportar montes. Eu vou mostrar o caminho da hipérbole, o caminho super eminente. É isso que ele faz usando essa palavra. Agora, quando ele diz assim, um caminho sobremodo excelente, usando essa palavra, vamos buscar na literatura de Paulo mesmo algumas traduções dessa palavra para as nossas versões. E vamos ver como ela é linda, esse termo hipérbole, ou sobremodo excelente. Aí mesmo, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, poucas páginas aí à frente, olha o capítulo 1, verso 8, como ela foi traduzida. A mesma palavra. 2 aos Coríntios 1:8. Porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Esse acima aí, essa aí é a ideia. Ele está falando de uma tribulação supereminente, tanto que ele descreveu assim, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Ele não está falando sobre uma dor de cabeça aqui não, né? Ele está falando sobre a natureza de uma tribulação que levou-os a desesperar da própria vida. Então aí está a palavra hipérbole de novo, aplicada ali em Coríntios 13 para o amor. Algo supereminente, algo que está avantajado além dos limites, né? Vamos ver uma mais. Capítulo 4 dessa mesma epístola, 2 Coríntios 4, olha o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência... Aí está a palavra de novo, aqui traduzida como excelência. De novo é a palavra hipérbole. Então ele está falando de algo excelente, algo acima do comum, acima do normal. E essa palavra que ele usa para se referir ao caminho do amor na vida da igreja. Mais uma, aí mesmo no verso 17, ela aparece novamente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí está a palavra traduzida dessa maneira nesse versículo. Então, se você for aplicar tudo isso ao capítulo 13 lá que nós lemos, Paulo está dizendo que esse amor que ele vai apresentar no capítulo 13 é um caminho acima de toda comparação, como foi traduzido aqui. Vamos para uma última menção, aqui bastante interessante. A Epístola de Paulo aos Gálatas agora. Veja como ele aplica essa palavra aqui. Gálatas capítulo 1, verso 13. Veja que verso interessante. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Paulo descreve a sua história no judaísmo em várias passagens. Aqui é uma vez, em Atos descreve 3 vezes, né? Aquele testemunho na estrada de Damasco. Lucas descreve no livro de Atos 3 vezes, né? As palavras de Paulo 2 vezes, e as do próprio Lucas no capítulo 9 de Atos. Então olha aí, Gálatas 1:13. Ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira. Aí está a palavra mais uma vez, a mesma palavra. Traduzida aqui como sobremaneira. Você viu que grande palavra? Acima de toda comparação. Sobremaneira, sobremodo excelente, acima, lá naquele texto 1:8, 2 Coríntios, acima das nossas forças. Essa é a palavra que ele usa para descrever o caminho do amor na vida da igreja. Agora, apenas de passagem, já que estamos nesse texto, está vendo essa palavra perseguia nesse versículo? Logo aí em seguida? Sobremaneira perseguia. Paulo usou essa palavra lá em 1 Coríntios 14, nós já lemos na introdução, quando ele diz, segui o amor. Que interessante. A mesma palavra que ele usou para dizer que ele perseguia a igreja de Deus, e numa das narrativas de Atos ele diz, eu a devastava. Perseguia e a devastava. A mesma palavra perseguia
a qual ele usou para se referir à sua perseguição a Cristo e à igreja, ele usa para se referir a perseguir o amor.